Viver sem neura está longe de ser uma vida perfeita, sem preocupações. Viver sem neura é uma forma de encarar os nossos medos, lidar com eles e superá-los. Porque viver sem neura é trocar o sobreviver por viver. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje um convidado mais que especial. Mas antes de anunciar nosso convidado, qual que é o tema de hoje, Vi? Descomplicando a vida sem neura. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, comenta o nosso vídeo, compartilha para que nós possamos aí entregar esse conteúdo para mais pessoas. Nosso convidado de hoje é Edilson Fernando de Moraes, pai de Letícia Gabriele e Caio Henrique de Moraes. Sua função no trabalho é trazer maior tranquilidade e noites de sonos para seus clientes por intermédio de sua experiência de mais de 20 anos na área jurídica como advogado especialista em direito tributário pela PUC São Paulo, com MBA em direito empresarial pela FGV e especialização em direito empresarial pela EPM. É CEO e founder da Moraes e Moraes, Sociedade de Advogados e do Direito Sem Neura, projeto que visa levar mais esperança para os operadores do direito e ensinar de uma forma mais leve. Tem como propósito o equilíbrio e qualidade da vida e passa a mensagem para o maior número de pessoas que viver sem neura vale muito a pena. E ele também é um dos coautores do nosso livro, volume 2, do Que a Vida Ensina, Compartilha-se. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Edilson! Muito bem-vindo, Edilson. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Vivian, da Priscila, para esse podcast, quando falou para mim que vim de pronto, né? E vai ser uma honra a gente conversar um pouco, bater um papo descontraído e sem neura, né? Sem neura. Sem aquela pressão. Com certeza. Nós que nos sentimos honradas aqui de receber você aqui com a gente, né? Que participou do projeto do livro aí. Muito bacana. Foi fantástico. Muito bom. E já quero começar te perguntando como que foi a ideia de escrever num livro e ainda mais sobre esse tema, né? Vivendo sem neura. Primeiro assim, era um sonho escrever um livro. Eu sou uma pessoa um pouco acelerada, então tinha essa ideia. E aí tive um convite de uma amiga minha, né? Que se conhecemos num curso e ficamos amigos, fizemos algumas coisas juntos, até no Rotary, que foi fantástico, né? E aí eu falei, pô, é uma oportunidade, eu vou compartilhar alguma coisa que é importante para mim. E a ideia do tema, na hora, porque a ideia é justamente compartilhar um momento importante, passar alguma mensagem. Era no começo da pandemia, e minha mãe tinha acabado de falecer. Minha mãe foi a 35ª do Brasil, no começo que ninguém sabia o que era. E foi um momento um pouco tenso para mim e para todo mundo. Eu tenho 2 filhos, né? A Letícia, que na época tinha 20, o Caio tinha 8, e passa para nós aquele momento, tipo, e se eu morrer? O que vai acontecer? A gente fica um pouco numa neurose, né? Preocupado. E aí eu fui acalmando o coração e eu vi que a melhor forma era equilibrar a vida, né? Pra gente viver com mais tranquilidade, sem neura. E aí tudo que as pessoas falam pra nós, olha, faz isso, a gente não fazia, e eu comecei a fazer. Equilibrar minha vida pra viver sem neura. Poxa, então a experiência dolorida ali da pandemia com a sua mãe, né? Você olhou para si, olhou para sua vida, olhou para a volta e tentou trazer essa tranquilidade, buscando esse equilíbrio, né? Sim. E viver aí sem neura, sem a ansiedade do que poderia acontecer nos próximos dias, né? Sim. E como advogado, Edilson, como é então viver sem neura, né? Como que é ser advogado, né? Sabemos aí que um advogado tem uma agenda muito atribulada, estressante, muitas vezes difícil, né? Desafiadora. E como que é conciliar tudo isso com família, filhos, né? O trabalho? Tá. Primeiro assim, sempre eu penso no equilíbrio. Primeiro, saúde. Depois, família e trabalho. Existem momentos que a gente tem que abdicar de um pelo outro. Mas eu vi que se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar e não cuido da minha família. Então, hoje eu comecei a cuidar muito da minha saúde. Então, eu faço exercício 4 vezes por semana, no mínimo. Vou no médico sempre. Então, isso foi
uma situação que eu não fazia. Eu era muito relaxado com isso. E isso mudou totalmente minha vida. Então, a primeira coisa, cuidar de mim. Porque aí eu posso cuidar das outras pessoas, né? Claro. Todo mundo sempre fala, você está no avião, quando cai a máscara de oxigênio, quem que a gente põe primeiro? Na gente. Senão a gente não pode ajudar o próximo. Então, para mim, isso deixou muito claro isso. Então, a primeira hipótese é isso. Para advogar, como todo trabalho, tem toda uma tensão, a preocupação, mas eu acho que a gente tem que viver o momento. Eu penso no futuro, mas não com aquela ansiedade. Eu tenho para mim assim, eu penso 10% no passado para aprender com os erros e com os acertos, 70% no hoje e 20% no futuro, quem tem que ter sonhos. Então, hoje eu vivo nessa porcentagem de vida. Então, é como eu lido. Sim. Tá? E tento passar isso para meus clientes, né? Porque todo o processo... ninguém gosta de justiça, né? Isso é tenso. Quando chega uma citação, o cliente tem um problema, já é uma situação difícil para ele. Então, eu tento tranquilizar isso para se preocupar no momento certo. Porque as coisas vão se resolvendo e vai acontecendo. Porque a gente, ainda mais que mora em São Paulo, né? Você mora aos redores de São Paulo, mas tem essa mesma agitação que a gente tem e é bem desafiador, porque se você manda uma mensagem hoje para uma pessoa ou vice-versa, né? A pessoa manda e não responde de imediato, já começa aquelas neuras. Porque eu preciso e tal. E muitas vezes você nem tá na frente do celular. Eu, por exemplo, se eu vou andar pelo bairro, eu não levo o celular de jeito nenhum, né? Infelizmente, a gente ainda passa por isso aqui, além de tudo. Mas é tudo para ontem, que a gente precisa resolver e que tem que ser e tal. É desafiador não ter essa demanda da urgência, né? Conseguir viver mais sem neura. E uma forma que eu faço para tranquilizar meus clientes, por mais que eu não sei a resposta naquele momento, eu pelo menos tento responder a mensagem. Porque às vezes eles só querem ser ouvido. Sim, então muitas vezes eles me ligam, não tem como responder, eu falo, olha, eu vou verificar e te respondo amanhã. Essa simples mensagem já dá para a pessoa tranquilizar ela. Perfeito. Né? Então isso eu também sempre tento fazer. Isso é uma forma de também eu não ficar acelerado. Sim. Claro. Querendo já na hora resolver, correndo, e aí gera várias situações que às vezes não é o que a gente quer. Olha, uma boa dica, né? Mas às vezes a gente, por exemplo, está aqui gravando podcast, a gente não consegue nem ver essa mensagem, né? Então, isso que eu acho que é importante a gente entender, que tudo bem, aquele momento tem que estar no presente para que a gente possa entregar o que a gente tem de melhor. E daí, depois que acabar, daí pega, olha, agora eu não consigo ver, eu vou te responder depois. Isso é bem legal, E essa resposta que eu falo não é também naquele minuto. É responder pelo menos dentro de um prazo, né? Pode ser de 1 hora, olha, eu estou ocupado agora. E as pessoas entendem, né? Porque as pessoas hoje querem tudo para ontem mesmo, né? Sim. Então, se você manda uma mensagem, às vezes a pessoa fica 2 horas, às vezes a gente já fica, por quê? Fica ansioso, né? Então tem que ter essa saber lidar com esse comportamento que muitas vezes é exigido, né, pelas pessoas, pela indústria mesmo como um todo, né, pela sociedade, que é você ser omnipresente o tempo todo. E a gente tem que cuidar disso para não enlouquecer, né? Para não ficar com neura, né? Para não ficar com neura, exatamente. Então a gente vai ficar com neura. Exatamente. E você sabe que isso é um exercício que eu tenho praticado diariamente, de chegar a uma certa hora. Então, por exemplo, se eu trabalhei até umas 8 horas, eu já saio, eu olho, não tenho mais nada, eu saio de perto do celular e eu só vou ver no dia seguinte, depois da minha meditação. Então, olha, se você me mandar mensagem, ele já vai estar lá no não perturbe, porque eu preciso me desconectar. A gente fica conectado o tempo todo para que eu consiga também ter uma entrega bem maior e não ficar com essas neuras. Então eu tenho... Mas é desafiador fazer isso, hein, Edilson? Na realidade, 90% não é urgente, né? Se a gente parar para analisar... 90% são coisas que você pode deixar para outro dia até, ou até para daqui uma semana. Sim, com certeza. Só que as pessoas estão com essa ansiedade, né? E quando você diminui a ansiedade, você vive muito mais tranquilo. Sim. Né? Melhora a sua qualidade de vida. Não, e eu me lembro até um episódio, uma vez, nessa coisa de você viver o futuro, né? Eu estava num momento da empresa ali que eu precisava resolver uma situação e era muito urgente, só que para mim era urgente. E aí eu entrei na sala do chefe e falei, olha, precisa resolver isso hoje. É hoje que tem que resolver. E aí ele falou com a maior tranquilidade do mundo pra mim, assim. Ele falou assim, Priscila, quem que vai morrer se não resolver isso hoje? Ele fez essa pergunta pra mim. Aí eu falei, poxa, né? Ele tá certo. Né? É que a gente acaba se cobrando muito, exato, né? Exato. Então, assim, os problemas que a gente tem,
85% acontece. Isso é comprovado, é estatístico, né? E 10% acontece de forma diferente que a gente sofreu. Exatamente. Você sofre por Então, antecipação. por que sofrer por antecipação? Né? Exato. Até vou contar uma situação, quando eu fiz o Caminho de Santiago, com um amigo meu, a gente estava numa cidade e faltava 2 para chegar em Compostela. E a gente fez uma divisão de, em média, andar 25 km por dia. Que é uma quilometragem tranquila, que você consegue aproveitar o dia. Toda vez que nós saímos, eu colocava no Google Maps, para saber a noção. Só que esse primeiro, de um hotel no outro, deu 8 km. Então, o que a gente pensou na hora? Pô, se der 8 km, vai faltar 42 para o último dia, que não vai ser bom. E aí meu amigo começou, não, eu já vou ver se eu chegar lá, eu vou alugar outro hotel, não sei o que. Ele já começou a sofrer. E eu falei, olha, não vou sofrer. Quando eu chegar lá, eu vou decidir. Porque senão, eu vou estar no caminho, sofrendo, não vou apreciar o caminho, que é a ideia, e vai ser muito pior. Com certeza. O que acontece? Quando ele chegou no caminho, o Google Maps fez errado. Estava certo o planejamento. Então, o que eu aprendi com isso que eu aplico? Para que sofrer adiantado? Exato. Se eu tivesse sofrido, não aconteceu nada que a gente sofreu. Isso leva para a vida também. E é uma forma de viver sem neura. Não sofrer muito adiantado. E com essa vida de viver mais sem neura, você tem sentido a diferença com seus filhos hoje? Porque antes, pela sua agitação, como você é um cara... Eu confesso, Edilson, que eu particularmente estou te sentindo muito mais tranquilo. A gente já não se vê há algum tempo e eu sempre recebi a sua energia muito acelerada. E hoje eu estou sentindo ela muito mais tranquila. Então, primeiro, parabéns por isso. E sentir se seus filhos também começaram a sentir essa diferença. Sim. E assim, além de sentir a diferença... hoje eu tenho mais tempo de qualidade com eles. Então, acho que nós conversamos um pouco, Vivian. Hoje eu trabalho menos horas por dia, porém muito mais focado, e nosso escritório está faturando muito mais. Porque eu comecei a ter qualidade. Isso me deu tempo para mim e também para mim com meus filhos. Então, eu posso hoje dar o luxo de terça e quinta, né? Hoje não, né? Que eu estou aqui, mas 3 horas da tarde levar meu filho para treinar e jogar futebol. Né? Lógico, a informatização a gente consegue continuar trabalhando lá, mas eu consigo ter essa qualidade. Né? E estar presente com o filho, assim, é muito melhor, né? E não ter a neura de sair para levá-lo no futebol, Sem né? neura. Tranquilo. Tranquilo, né? levo, tô lá Sim. tranquilo. Muitas coisas dá para resolver. Essa ideia de resolver na hora, não, percebi que não é necessário. E a vida melhorou. Com certeza. Que diga-se de passagem, o filho dele é um craque na bola. Olha, se tiver algum olheiro aqui, pode assistir o filho dele, que esse menino tem futuro, viu? Tem futuro. Esse menino tem futuro. Ele joga muita bola, muita. Vai jogar no Corinthians, né? Vai jogar no Corinthians. Vai jogar no Corinthians. Vai Olha jogar aí, no Corinthians, olha aí. Edilson, com a sua experiência de mais de 20 anos, né, no meio jurídico, como que você conseguiu agora passar essa vida sem neura para os seus clientes? Você já deu um pouco da sua palhinha falando para eles, mas eu entendo, e a gente até conversou um pouco nos bastidores, né? Como que você está conseguindo lidar com eles melhor usando essa questão? Então, assim, mais até, porque você até já falou, né, do direito sem neura, então trazer isso para eles, como que você está fazendo? Primeiro, acho que quando ele percebe, as pessoas percebem que você está mais tranquilo. Daí você já passa uma tranquilidade. Porque quando a gente está agitado, as pessoas sentem, né? Então, primeiro eu chego sempre tranquilo. Eu tento sempre passar essa ideia de não sofrer muito adiantado. E atacar de frente o problema. E sobre problema, eu passo por isso que assim, problema que tem solução não é problema. Problema que não tem solução, você não tem por que se preocupar tanto, porque você não vai ter solução. Eu tento sempre passar isso para eles. E aí eles vão se acalmando. Até que no nosso escritório, a maior parte dos clientes são clientes muito antigos, né? Clientes de 15 anos, 10 anos, que eles foram acalmando. E muitos são muito fiéis a nós, né? Por causa dessa tranquilidade. E é isso que eu tento passar para a nossa equipe do escritório, né? Passar a tranquilidade, a transparência sempre, né? Que é importante, mas com tranquilidade, né? E assim, e não é o que nós falamos, é como falamos, né? Então, quando for falar alguma coisa que não é tão legal, falar de um jeito mais tranquilo e correto e mostrar para ele. A gente tenta passar assim. Muito bom. Sabe que eu estava lembrando que você me trouxe de presente um livro que fala do tempo, né? E eu gostei muito como você colocou ele para mim
que a gente conversou ontem, né? Repassando um pouco do que a gente ia falar, até batendo um papo. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trecho. Como que você contou para mim desse livro que eu achei... Será que você vai lembrar? Falar o que é ser rico? Do tempo. Que a pessoa... Na realidade, é o livro do Fábio Fernandes, Quanto Vale o Seu Tempo. Né? Que assim, todo livro que eu leio, eu tento extrair alguma coisa, alguma mensagem que eu guardo. E você tem uma memória, cara, que eu falo, é demais. E esse livro, ele vai contando a história dele, da vida dele, e no meio do livro ele pergunta assim, o que é ser rico? O que é ser rico, Priscila, para você? Para mim é ter tempo. Ter tempo. Ter tempo. E para você, Vicky? Eu posso dizer que hoje eu não troco por nada essa possibilidade de ter tempo para fazer as coisas. Então... É isso, mas hoje nós estamos num mundo que a rede social, as pessoas falam que tem bilhões. Então a pessoa leva muito em dinheiro. Ser rico é ter 10 milhões, 20 milhões, 1 milhão. É a riqueza palpável, Sim, né? palpável, né? Quando você pensa em riqueza, muitas pessoas falam isso, né? E nesse livro ele fala o seguinte, ser rico para ele é poder, durante o dia, sair de casa para ir ver o filho dele, brincar com o filho dele e não estar preocupado se está perdendo dinheiro. Para resumir, é ter tempo. É ter tempo. Né? Então, você pode ser 5 mil e ser rico, ganhar 5 mil por mês. E você pode ganhar 1 milhão e ser pobre. Né? Então, hoje, isso eu levo muito a sério. Rico também ter tempo. Né? Teve uma situação, vou contar, aconteceu no escritório. Tinha um cliente que tinha um contrato grande para fechar. Né? E aí, ele me ligou e falou, olha, só que eu já tinha visto o contrato, já tinha analisado, já vínhamos conversando um mês. E meu filho joga bola de terça e quinta. E aí, na quinta-feira, ele ligou na quarta noite, falou, a reunião é para amanhã, para fechar. E eu fiquei num dilema, né? Levar meu filho, que é uma coisa que é prazerosa para mim, ou ir no contrato. E eu percebi que, durante daquele momento, mesmo de longe, eu conseguiria administrar essa situação. Porque eu já vinha administrando. E eu optei por levar meu filho jogar bola. Mesmo sendo um contrato muito grande. E o cliente até hoje está feliz, deu certo, resolvi onde estava. Então, assim, porque para mim aquele tempo é importante. Né? E hoje é isso que eu tento sempre fazer. Sim. Valorizar esse tempo. Esse tempo. Lógico, não é sempre, tem coisas que não dá para fazer. Claro. Né? É abdicar de alguma coisa, mas tem que ter essa análise, né? Será que aquilo é tão importante sair correndo? Sim. Porque senão a gente vira a agenda das pessoas, né? Exato. Eles que controlam a nossa vida Sim, e não a a gente gente que controla. controla a vida, né? Você tem que estar no controle, governando a sua vida. Exato. Você tem que saber seu horário, né? Sim. E Edilson, você como advogado, né, tendo essa sua rotina atribulada, mas hoje mais equilibrada, né, e sem neura, como que você inclui esses valores na sua rotina e como que você transmite e motiva as pessoas ao seu redor também a viverem sem neura? Então, o nosso escritório, nós somos hoje 8 advogados, né? Desde a pandemia, hoje a gente trabalha 3 dias em casa, 3 em home e 2 no escritório. Então, primeiro, eu tento passar essa qualidade para as pessoas, porque eu quero para mim, eu quero para todo mundo ao redor. Dividir com eles. Então, assim, a gente montou uma equipe muito boa e todos entenderam isso. Né? Então, primeiro, mostrar que isso é bom. E se todo mundo tiver responsabilidade, vai ser bom para todo mundo. Claro. Tá? Então, primeiro, mostrar isso para eles. Né? E as pessoas, naturalmente, Priscila, vão notando que você muda, né? A melhor coisa de você mostrar não é falando, é sendo você. Claro. Com as suas dando atitudes, com exemplo, com as né? atitudes. Então, as pessoas vão percebendo. Sim. E ver, pô, isso é legal, né? Quando a gente fez o projeto do Direito Sem Neura, a ideia foi essa nossa. Qual a ideia do Direito Sem Neura? Porque o direito, ele é complexo, né? Ele é muito prolixo, a linguajar é difícil. E eu vim do ramo de engenharia, né? Eu fiz 2 anos de engenharia antes de direito. E eu sou acelerado por natureza. Só que uma das ideias do Direito Sem Neura era demonstrar que você poderia ser muito mais simples, porém, ser melhor remunerado e ter qualidade de vida. Então, é isso que eu prego. Né? Tanto é que depois disso, da pandemia, hoje eu viajo muito mais que eu viajava. Sabe? Sim. E consigo trabalhar. Eu estava viajando, 7 horas de fuso horário, e eu fazia reunião meia-noite lá e aqui 5 da tarde. E toquei tranquilamente a vida e a coisa aconteceu. Sim. Com prazer, né? De estar com a família, com os filhos e passeando ali e trabalhando também. E por que não? Hoje dá para fazer isso, né? Totalmente. Se a gente puder falar uma coisa que a pandemia foi boa, né? Porque foi muito ruim para todo mundo, para mim e para muitas pessoas,
ela acelerou essa parte de informatização. Então, hoje está muito mais dinâmico. E hoje você pode trabalhar em qualquer lugar. Sim. E despertou nas pessoas também o valor do tempo, Sim. o valor do abraço, o valor de estar com alguém, né? Com a pessoa que você ama. Né? Então, acho que são valores ali que estavam ocultos, né? No dia a dia das pessoas, desse estresse que as pessoas vivem, né? São valores inegociáveis. Negociáveis. Exatamente. Muitas pessoas ainda trabalham muito para ter muito dinheiro para depois gastar todo esse dinheiro com a saúde, né? E assim, eu penso como você disse, que se a gente tiver responsabilidade, a gente consegue ter uma vida sem neura. Porque sim, dá pra gente equilibrar todos os pratinhos, planejar isso de uma forma muito tranquila e consegue entregar o que precisa entregar e consegue viver sem neura, né? E uma coisa que é meio clichê que as pessoas acham, mas quem compreende e leva muito a sério é a gente ter propósito, né? Quando você sabe realmente o seu propósito da sua vida, tudo é mais fácil, suas decisões são mais fáceis. Sim. Senão, você começa a tomar decisões pelas outras pessoas. Sim. Né? Cada um tem um propósito, cada um tem um interesse. Né? Tem pessoas que querem morar em casa de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados. Para aquela pessoa pode ser importante, mas será que para você é? Né? E tem gente que quer viver mochilando, né? E tudo bem. Exato. Então, quando você entende o que você quer, tudo fica mais fácil. Exato. Né? Então, eu sei que eu quero. Hoje, por mim, eu ia morar num apartamento menor. Eu tinha 2 carros, vendi, agora só tenho 1. Porque eu tenho outro propósito. Na realidade, meu propósito é ter momentos com as pessoas que eu gosto e viajar o máximo possível que eu puder. Perfeito. Momentos de qualidade, aproveitar ao máximo. E aproveitar ao máximo, é o momento. É. Porque assim, vira um ciclo, né? Quando você está com o momento, você está bem, você transparece para o seu cliente isso e automaticamente você fecha mais negócio, a coisa vai acontecendo mais, você tem mais disposição, você melhora seu sono, hoje eu durmo melhor. Tudo é energia. Focar no que te deixa mais feliz. Que te dá, deixa mais feliz, te dá mais prazer. Né? Exato. Não, sensacional isso. Muito bom. Olha, a gente poderia ficar aqui horas e horas só falando disso, porque realmente é um assunto que tenho certeza que está interessando muito para as pessoas aqui. E para mim, para a Pri, com certeza, porque nós fizemos recentemente a nossa grande transformação, né? Que a gente fez a nossa transição de carreira. A gente saiu do mundo corporativo, que a gente vivia nessa neura. Muita entrega, muita cobrança, muita doença, porque a gente ficou doente muitas vezes. E hoje a gente trabalha tanto quanto a gente trabalhava lá, só que sem neura agora, sem neura, Pri? feliz. A gente hoje vive sem neura. E obrigada por você estar compartilhando tudo isso com a gente, porque isso é exatamente o que eu e a Pri acreditamos. E tenho certeza que essa pessoa que está agora, você que está nos assistindo, nos ouvindo, vai começar a repensar mais na sua vida para que ela seja mais gostosa e sem neuras, né, Pri? Exatamente. É isso aí, pessoal. Tem que viver sem neura, buscar a felicidade, o equilíbrio, né? E não deixar de cuidar da saúde, como o Edilson falou aqui, saúde em primeiro lugar. E o resto é consequência de tudo que a gente fizer corretamente ali dentro do... se eu pudesse mostrar minhas fotos de 4 anos atrás e agora, totalmente diferente. Que eu mostrei pra ela, se quiser, se quiser, a gente mostra. A gente pode mostrar aqui. Eu não vou mostrar. Mas eu guardo pra saber como era. Mas é isso, eu sempre porque... olho e falo, pra manter. Eu olho e falo, não quero mais. Exato. Porque às vezes, quando a gente vive esse momento, que nós estamos ali numa situação urgente, a gente acaba não percebendo, né? A gente se olha no espelho e não se enxerga daquele jeito, né? Só vai se enxergar depois que passa por toda essa transformação e vai entender como foi importante. Como é importante. Maravilhoso. E Edilson, olha lá, todo mundo, lá vem ela falando, vai acabar o episódio. Porque eles falam, já! Eu escuto eles falando, assim, é impressionante. A gente sempre pede para o nosso convidado finalizar o episódio deixando uma mensagem, né? Compartilhando algo que com certeza vai tocar no coração de quem está nos assistindo, nos ouvindo, que possa fazer essa grande transformação na vida deles, principalmente vivendo mais sem neura. Primeiro, na realidade, eu tenho 2 que eu acho interessante. Uma que eu coloquei no livro, assim, a vida do brasileiro, em média 76 anos, né? Pelo IBGE. Eu já passei 2/3. E aí no livro eu termino colocando assim, o que você quer fazer pelo resto da sua vida? Como você quer usar seu tempo? Você quer viver ou sobreviver? Então é uma reflexão que eu acho que todo mundo tem que fazer.
sabe? A gente tem que pensar como a gente quer a nossa vida. Então, isso é uma coisa que eu levo para todo mundo. E outra coisa que eu acho que aflige hoje todo mundo, e os jovens muito mais, é a comparação. Eu acho que a rede social hoje é bom, mas fez as pessoas se comparar muito. Então, as pessoas estão sempre achando que está faltando algo. Então, o que eu tenho para mim sempre, e desde sempre, e agora muito mais, eu me comparo comigo. Eu me comparo com outra pessoa. Eu vejo que eu era 1 ano atrás, o que eu sou hoje. Que eu era 5 anos atrás, como eu estou hoje. E não só financeiramente, mas em todos os sentidos. Claro. Porque às vezes você pode estar financeiramente pior, porém você tem muito mais experiência, você fez muito mais curso, conheceu muito mais pessoas, viajou muito mais. Tá muito mais feliz. Muito mais também. feliz, tá com mais saúde. Quanto custa isso? Não tem Então, preço. assim, a comparação. Acho que as pessoas, se eu pudesse falar assim, não se compare. Se compare com você. Uma grande mensagem. É uma grande mensagem. E é desafiador mesmo a gente não se comparar, né? Porque a gente está vendo sempre a vida do outro ali, mas ninguém está imaginando o que por trás dos bastidores está acontecendo. Sim. Qual é o filtro que está ali naquela situação onde você está se comparando? Então, preste atenção. Menos comparação. Ó, até rimou. Comparação. É isso mesmo. Menos comparação. Ô, Edilson, muito obrigada. obrigada por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, contar um pouquinho da sua experiência. Quem quiser saber mais, compre o livro. É incrível, uma história mais gostosa do que a outra. O Edilson não deu nem, assim, 1% do que ele escreveu no capítulo dele, e vocês vão gostar muito. Se você quiser deixar seus contatos aqui com as pessoas, pode colocar, as pessoas procurar do seu escritório, do Instagram, do que você quiser, fica à vontade. Eu vou dar Direito Sem Neura, que é no Instagram, é @Direito Sem Neura oficial. Quem quiser mandar uma mensagem lá, eu falo que eu mando 5 livros, eu dou 5 livros, quem quiser conhecer o projeto, que foi fantástico. A gente vai retomar, hein, Edilson? Sim, vamos retomar. Um compromisso nosso aqui. E de verdade eu quero agradecer a todo mundo, que foi um prazer falar para as pessoas. Eu acho que nós temos que passar experiências, né? Isso é muito bom quando você consegue passar. E se você passar para uma pessoa e você muda uma pessoa, cara, você já está fazendo uma diferença enorme. Sim, com certeza. Sensacional. Muito obrigado, Edilson, pela sua participação aqui no Compartilha Cast. Muito obrigado por você estar aqui conosco também, acompanhando o episódio até o final. Agradecemos a sua presença aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, deixa aqui o seu like, seu comentário, para que nós possamos alcançar mais pessoas com esse conteúdo aqui fantástico, né, que o Edilson se dispôs a gravar conosco hoje. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, um abraço. tchau. Obrigado.